pessoal, boa noite. Aqui quem tá falando é a professora Eliane Nascimento, do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel, e hoje a nossa disciplina é Clínica Médica. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido aí um bom final de semana, descansaram, quem pôde. Bora lá, retomar ativa. Nosso assunto hoje é um assunto bem legal, um assunto atual. Espero que vocês gostem. Papel e caneta na mão, aquele copo de café. Bora começar? Gente, eu acredito que algumas pessoas pensaram que nós iríamos falar sobre o coronavírus, né? Será uma próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de vírus. Nós vamos falar sobre as arboviroses. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Por quê? Nós vivemos num país tropical e é um período endêmico dessas doenças, tá? Gente, epidemia é algo que acontece e atinge várias pessoas. Endemia é uma doença que ela é constante em um lugar, mas tem o controle, ela vai ter picos. E pandemia é quando um agravo, ele atinge, assim, vários continentes, pelo menos 3 continentes, tá? Então, essas doenças que nós vamos falar, elas são endêmicas. São doenças que têm um padrão de ação, tá bom? Vamos lá. Conceito das arboviroses. E esse mosquitinho aqui, ó, inimigo da sociedade. Hoje eu vou falar para vocês o significado do nome dele, é bem legal. Gente, arbovírus são vírus transmitidos por mosquitos, artrópodes, 6 patas, tá? Para que eles transmitam esse vírus, os arbovírus, tem que ser homens ou animais de sangue quente, tá bom? E os arbovírus, eles causam doenças. Os arbovírus que causam doenças são 5 famílias: a Buniviridae, a Togaviridae, a Flaviridae, que é a que nós vamos falar hoje, a Helviridae e a Rabidoviridae. Gente, a chikungunya, ela está tanto na Flaviridae quanto na Rabidoviridae, viu? Iniciando. Dengue. Gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam na aula de hoje é que as consequências dessas doenças é que são terríveis, tá? E vou falar desde o início. Gente, nenhuma delas tem um tratamento específico, tá? Então, prevenir é o melhor nessas ações. A dengue. O vírus é o dengue e tem 4 sorotipos, desde o 1 ao 4, e é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que quer dizer odiado do Egito. Ou seja, esse serzinho está na face da terra há muito tempo. Esse mosquito existe há muito tempo. E tanto que as infecções virais transmitidas pelo Aedes aegypti são antigas e tem relatos. Hoje, claro que tem um estudo mais abrangente, tem nomes, mas existem relatos realmente do tempo do Egito de doenças causadas por esse mosquito, o odiado do Egito. Toda e qualquer pessoa pode ter dengue, desde um bebê recém-nascido a um idoso. E é claro que os extremos das idades são sempre os fatores de risco. Ela tem o tipo clássico e a hemorrágica, que é a evolução. Então quer dizer que a clássica não é perigosa? Claro que é perigosa. E a hemorrágica é mais perigosa ainda. Tá bom? Os casos mais graves estão mesmo vinculados à hemorrágica, que é, né, a síndrome do choque da dengue. E o que acontece? A maioria das pessoas que desenvolve o tipo hemorrágico é porque são reinfectados com a dengue. Então, existe a possibilidade de que crie-se o anticorpo, mas o anticorpo não é para todos. Então, a resposta do corpo é contra aquele único vírus, mas a pessoa pode desenvolver o outro, tá bom? Os sinais e sintomas. A dengue clássica, gente, febre alta e de início assim repentino. Não dá sinal, simplesmente a pessoa ficar com febre de 39 ou 40, tá? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, manchas vermelhas pelo corpo, que são os exantemas, e coceira leve na pele, náusea, vômito, tontura. Aí o que acontece? A pessoa fica desidratada por causa do vômito, tá? E a náusea impede que a pessoa tenha o desejo de comer de novo. Já a dengue hemorrágica, ela evolui com intensas dores abdominais, os vômitos são contínuos, não cessam, e tem hemorragias.
né, nasais, né, que é o epistaxe, hemorragia na gengiva, e o aumento excessivo da sede pela desnutrição, e ela causa uma dificuldade respiratória, porque compromete as vias, né, superiores, e vai causar sonolência e agitação. Por quê? Porque ela pode interferir a nível do sistema nervoso central, tá bom? Esse sistema, gente, esses sintomas, eles agravam de forma rápida. A evolução dessas doenças é rápida, tá? E pode levar o paciente à morte, sim. As complicações da dengue. A desidratação grave por causa do vômito, da diarreia, né? As dores abdominais intensas, tanto sem estímulo quanto a palpação abdominal, os vômitos que podem evoluir, né, persistentemente, o acúmulo de líquidos dentro dos espaços corpóreos, que, né, o derrame pleural, o derrame de pericárdio, a ascite, que é o acúmulo de líquido no abdômen, e os sangramentos, as hemorragias nas mucosas, né? Então, pode ter epistaxe, hemorragia na gengiva, o comprometimento do sistema nervoso central e também problemas hepáticos e renais de forma aguda, né? A dengue, ela pode agredir o fígado e o rins de forma aguda. Zika. Gente, Zika. Pense em algo que engana. Por quê? Aparentemente, ela é a mais branda de todas essas doenças, também transmitida pelo Aedes aegypti, só que ela pode ser transmitida também por via sexual e via placentária da mãe para o bebê, tá? Mas ela tem os sinais mais brandos? Sim, mas tem as piores complicações, tá bom? Também pode atingir toda e qualquer pessoa de toda a idade. No entanto, mulheres grávidas e idosos têm maior risco de desenvolver as complicações, tá bom? Se for portador de hipertensão e diabetes, é fator de risco agravante, sim, para a zika, tá bom? O período de incubação é de 3 a 12 dias, então não é igual a dengue, que a pessoa começa a ter febre assim de forma abrupta, não. Algumas pessoas nem desenvolvem sintomas do Zika ou desenvolvem sintomas tão leves que não se percebe, tá? E da picada do inseto até o aparecimento dos sintomas pode levar de 3 a 12 dias. Quais são os sinais? Febre baixa. Ao contrário da dengue, que vai dar aquele febrão de 40, na Zika, algumas pessoas nem têm febre, quando tem é baixa, que é febril, 37,8 a 38,5, né? A artralgia, principalmente nas mãos e pés, pode acontecer algum edema, mialgia também, a cefaleia, dor ocular. O exantema pruriginoso na Zika geralmente é mais forte. É o sinal assim mais forte na Zika, geralmente é a coceira mesmo, gente. Olha só que incrível. Algo tão assim, né, que às vezes passa desapercebido. E a Zika também tem a conjuntivite, tá? Que é aquela vermelhidão, a inflamação, o eritema, hiperemia na mucosa oftálmica. Agora, as complicações da Zika. A Zika tem sinais leves e brandos, não é? Mas as complicações podem ser gravíssimas. E entre elas são a microcefalia, a síndrome de Guillain-Barré e o lúpus eritematoso sistêmico. Vamos ver aqui um por um para entendermos a gravidade do problema. A microcefalia, gente, é a condição em que a cabeça do bebê ela é significativamente menor que o esperado e que o necessário de acordo com a anatomia humana, tá? As causas geralmente são infecções e a desnutrição, que são duas coisas que acontecem, né, na Zika. Os sintomas do bebê com microcefalia, desde que é o básico, a deficiência intelectual pelo comprometimento do encéfalo da criança, pode ter convulsões, a funcionalidade muscular vai ser anormal, a fala é comprometida, o tônus muscular, o controle motor, tudo isso é comprometido. Não tem cura e não tem como amenizar. O que tem são cuidados paliativos. O que é isso, Pro? Amenizar o sofrimento da criança, adequar o estilo de vida para que a criança tenha dignidade. A microcefalia, há relatos de que a criança sente dores constantes.
Então, amenizar o nível de dor, propiciar conforto para a criança. E assim, quanto mais grave o nível da microcefalia, piores são os sintomas que a criança vai desenvolver. E como, gente, a epidemia mais recente de Zika é relativamente nova, 2015, essas crianças estão novas, então não se tem muitos estudos do que acontece, de quanto tempo elas sobrevivem, de como é a sobrevida de uma criança com microcefalia. Então, é algo grave, é um problema de saúde pública que deve sim ser cuidado. E Zika em gestantes é um agravo muito grande. A próxima é a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, ela é um agravo da Zika, porque ela vai atingir a nível de sistema nervoso central e é um distúrbio autoimune. O que é isso? Quer dizer que o próprio corpo, o sistema imunológico, agiu contra ele mesmo, começa a atacar o sistema nervoso. Ocorre mesmo um distúrbio no sistema de defesa da pessoa, né? Por isso se diz autoimune. O básico da síndrome de Guillain-Barré é que ela é desencadeada por infecções bacterianas ou virais agudas. E assim, os primeiros casos foram relatados em soldados na guerra, pelo ambiente em que eles eram colocados e as infecções que desenvolviam. No entanto, inclusive aqui no nosso estado, na Bahia, no período de epidemia de Zika, houve a morte de um jovem por síndrome de Guillain-Barré. E foi, sim, depois estudado o caso e entendeu-se que foi vinculado à Zika. Então, existem pessoas com sequelas da síndrome de Guillain-Barré devido à epidemia da Zika de 2015 e 2016, tá? Então, ela causa grande fraqueza nos músculos do corpo, inclusive os músculos respiratórios e cardíacos. Então, ela pode levar à morte, tá? E às vezes precisa de respiração mecânica, tá? Pode causar paralisia e morte, inclusive paralisia dos músculos respiratórios. Gente, são dores persistentes de alta intensidade nas costas, em todos os músculos do corpo, tá? Aí o que vai vir nos sistemas, quando se fala no sistema musculoesquelético, ela vai trazer anormalidades ao caminhar, porque ela causa deformidades, fraqueza, pode ocorrer paralisia, como eu já disse, tem a sensação de fadiga, sensação de desmaio constante pelo acometimento do muscular, né? A nível sensorial, tem a questão do formigamento, a queimação, o desconforto, né? E a redução no tato e olfato. Também é comum a dificuldade de deglutir, por causa da musculatura, dificuldade na fala, falta de ar, fraqueza. É terrível. Terrível, terrível, terrível. Olha só. Esse aqui é o neurônio saudável em cima. A barinha de mielina tá aí protegendo o corpo do axônio, tá vendo? Aí vai passando, vai comunicando, né, a comunicação dos impulsos nervosos é saltatória. Então, sai do cérebro, chega no núcleo do neurônio, aí vai saltando entre uma e outra. Na síndrome de Guillain-Barré, danifica a bainha de mielina, então não tem a comunicação, não tem os impulsos nervosos não passam, por isso a pessoa perde os movimentos e fica flácido. Além disso, além dela ser uma complicação da Zika, ela tem as complicações dela, que são a tromboflebite, porque a pessoa vai ficar ali deitada, as úlceras de decúbito, né, as lesões por pressão, porque a flacidez vai levar o nosso paciente a ficar acamado, as contraturas articulares, que é a atrofia, a aspiração, infecções do trato respiratório, taquicardia e bradicardia, porque vai mexer na musculatura, e também a hipertensão e hipotensão postural, porque o comprometimento a nível do encéfalo, bulbo, né, o tronco encefálico, que é quem mantém o controle da pressão arterial, vai ser comprometido. Então, vai ter uma hiper ou hipotensão postural. O tratamento, gente, para síndrome de Guillain-Barré não é fácil, não é barato e não é encontrado em qualquer lugar. Que é a base de imunoglobulina humana, que é os anticorpos mesmo, tá? A reposição de anticorpos. Ou então, nos pacientes mais graves em nível de UTI, a plasmaferese, que é a filtragem do plasma sanguíneo. É fácil fazer? Encontra em qualquer lugar? Não, não é fácil fazer. É só para pacientes gravíssimos. Em alguns lugares nós não temos acesso à hemodiálise. Quem dirá a plasmaferese? Então, é melhor prevenir do que remediar. Gente, para essas doenças, o melhor remédio é a prevenção.
O próximo agravo da zika é o lúpus eritematoso sistêmico. Também uma doença autoimune. Também é uma resposta do sistema imunológico causada pelo vírus, tá? Existe a necessidade, ou o caso da pessoa ter uma propensão genética? Sim, mas ela precisa de fatores desencadeadores. E a zika é um fator desencadeador do lúpus, tá bom? Vamos lá. O lúpus, dependendo do lugar que ele vai agir, que ele vai infectar, é a resposta que vai ter. Se for no sistema músculo-esquelético, vai ter artralgias e artrite. Se atingir o sistema renal, a hematura, que é sangue na urina, a proteinúria leve a moderada, que é a excreção de proteínas, e a baixa na filtração glomerular, ou seja, vai diminuir a função renal. Se for no sistema hematológico, a probabilidade de anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, hemorragias e falha na formação de coágulos. Então, a probabilidade de hemorragia ainda se torna maior. Gravidez e lúpus. Gente, gravidez e zika não se combinam. Gravidez, zika e lúpus combinam menos ainda. Né, tem uma pior evolução gestacional, incluindo a grande probabilidade de aborto, pode causar hipertensão gestacional, retardo no crescimento do feto, sofrimento fetal, partos prematuros, pré-eclâmpsia na gestante, né, o que põe em risco a vida não só do bebê, mas também da mãe, né, e o lúpus pode acometer os neonatos de mães que têm lúpus, tanto nas lesões cutâneas quanto no bloqueio cardíaco congênito, ou seja, a criança já nasce com um problema cardíaco grave. A próxima, mas não menos grave, é a febre chikungunya. Também uma arbovirose, também é transmitida pelo Aedes aegypti e de todas é a que causa sintomas mais graves aparentes. Por quê? Chikungunya quer dizer aquele que se contorce. Se contorce por quê? O nível de dor. Então, de todas, a que causa maior nível de dor é a chikungunya. Também não tem cura e o tratamento é para aliviar os sintomas. Tá? E a maioria das pessoas sente-se melhor cerca de uma semana depois. Gente, há controvérsias, tá bom? Existem relatos, estudos que acompanharam pessoas que tiveram chikungunya por mais de 6 anos e essas pessoas sofreram durante 6 anos ou mais. Inclusive, a chikungunya, ela é uma doença incapacitante. A pessoa, quando está no pico, na crise, ela fica incapaz de exercer ações. Eu tive chikungunya durante a crise de 2015 e 2016, a epidemia, né? Eu tive chikungunya e nós estamos em 2020 e eu ainda sinto dor nas articulações, principalmente nos pés. E é incapacitante mesmo, porque as dores são tamanhas que você perde o controle do seu músculo, dói até para respirar. Realmente dói muito. Você se contorce mesmo de dor como uma sensação, como tentando se proteger, porque ficar em pé e esticar o corpo é horrível. Isso eu falo por experiência própria. As dores nas articulações, atrás dos olhos, dores abdominais, tipo cólica, tá? As dores são de forte intensidade. A chikungunya é uma febre, tá? O nome é febre chikungunya. Então, ela vai ter calafrios, fadiga, febre alta, suor, tá? Tudo que é uma febre alta leva a febre chikungunya, ela vai levar. No aparelho gastrointestinal, causa náusea e vômito também, porque é um vírus, então ela circula pelo corpo todo, tá? É comum a dor articular persistente. Agora, como eu falei para vocês, os estudos falam que desaparece depois de 12 dias, mas há outros estudos que falam que leva anos e alguns estudos que dizem que não tem cura. E a última é a febre amarela. Febre amarela tem vacina. Vacina previne, mas não evita, né? Reduz os sinais. É uma doença febril, infectocontagiosa, né, aguda. Também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e ela pode ser silvestre ou urbana, ou que a pessoa pode pegar na floresta. Do macaco, não. O macaco não transmite para o homem, o macaco também pega do mosquito. E ela pode ser transmitida em urbana nas áreas endêmicas. Então, qual que é a indicação? Vai viajar para um lugar que tem a incidência de febre amarela, tome a vacina. Se na região onde você mora, ela não faz parte do calendário vacinal, tá bom? Os casos leves geralmente não causam febre, dor de cabeça, náusea e vômito. No entanto, a doença ela pode agravar e atingir coração, rins e
Fígado. Por que febre amarela? Porque atinge o fígado e há a liberação de bilirrubina no sangue. Por isso, os olhos e a pele da pessoa toma esse tom amarelado. Não é saudável. A bilirrubina tem que estar dentro da vesícula e não fluindo no sangue, tá bom? Não tem tratamento específico também. Os tratamentos vão ser para os sintomas, que são febre alta, icterícia. Icterícia é o amarelão na pele e nos olhos, vindo da bilirrubina no sangue. Hemorragia, principalmente no trato gastrointestinal. Essa hemorragia pode ser interna e evoluir para uma complicação, uma sepse, tá bom? E o choque, que é a insuficiência em múltiplos órgãos, que vai levar à morte. Porque se atinge coração, fígado e rins, já é uma lesão muito extensa, porque são órgãos-alvos. Certo, pessoal? Por que dessa aula hoje? Porque nós estamos num país tropical e estamos em período endêmico dessas doenças. E já que o tratamento não tem, o melhor é remediar. Como que eu vou diferenciar? Aqui, ó, como sempre, eu vou deixar aqui para ajudar vocês uma tabelinha para saber a diferença, tá? Febre amarela, zika, dengue, chikungunya. Qual a diferença? Como que você vai diferenciar? Porque os sintomas geralmente são os mesmos, mas eles vão ser de forma diferente. Quer ver, por exemplo, as manchas vermelhas na pele? Não tem na febre amarela, mas tem na zika, pode estar na dengue e quase sempre tem na chikungunya. As náuseas pode ter na febre amarela, não tem na zika, sempre tem na dengue e na chikungunya. Então, por sinais e sintomas, é que se faz o diagnóstico clínico e se elimina uma doença ou outra. E o diagnóstico laboratorial através de exames específicos para cada uma. Tratamento! Não tem, gente. Tratamento é prevenção. Nada de água parada. Fala com seu vizinho, tampa sua caixa d'água, limpa seu quintal, tira a água do potinho de planta. Porque parece que são coisas simples, mas não são. Todas elas levam à morte, todas elas têm agravos, todas elas têm sequelas e consequências. E nós, enquanto profissionais de saúde, temos a obrigação da educação continuada, de orientar os nossos pacientes, nossos familiares, e nós temos obrigação de nos proteger e também proteger aos nossos. Gente, o Código de Ética de Enfermagem diz que nós devemos trabalhar em um ambiente seguro. Então, nós também somos responsáveis pela segurança desse ambiente. E se nós sabemos que arboviroses são transmitidas por mosquitos e esses mosquitos precisam de água parada para se reproduzir, então é nossa obrigação também, como profissional da saúde, evitar isso. Tá bom? Dúvidas, meninos e meninas? Chama lá no chat. Tô com dúvida. Ótimo. Conhecimento gera dúvida. Eu tô aqui para ajudar vocês. Foi um prazer fazer mais esta aula. Tô aguardando vocês lá no chat. Beijinho, meninos e meninas. Até daqui a pouco.